Boa noite a todos. Estamos aqui fazendo agora nossa primeira live sobre os novos princípios desse novo projeto de lei sobre licitações públicas que está prestes a ser publicado e sancionado pelo presidente da República, com a minha participação e do professor Fabrício, que está se conectando. Estamos aguardando aqui o professor Fabrício para se conectar e iniciar a nossa live sobre licitação. Bom, o professor Fabrício entrou aqui. Fabrício, está me ouvindo? Conectou? Fabrício? Fabrício se conectou. Pronto. Boa noite, doutor Francisco. Boa noite, doutor Fabrício. Acabei de falar aqui que a gente está iniciando nossa primeira live sobre esse projeto de lei das licitações públicas que está prestes a ser publicado, pendente aí alguns ajustes finais, ainda no Senado Federal, e depois vai para a sanção do presidente da República. Eu vou me apresentar, depois vou te apresentar. Aí vou falar um breve histórico aqui da tramitação desse projeto de lei e vou passar para você, né, fazer um bate-papo, pai bola, para você também tecer seus comentários. Meu nome é Francisco, sou subprocurador-geral da Assembleia Legislativa, trabalho com licitações, processo legislativo e judicial na Assembleia, sou procurador de carreira e o professor Fabrício vai fazer sua apresentação. Boa noite, Francisco. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite de estar aqui tratando desse tema da mais alta relevância. Tema que eu gosto, estudo, que dediquei 10 anos da minha vida profissional, direito administrativo e a área de aquisições. E discutir, debater isso com um profissional como o senhor da mais alta relevância, né, profissional que eu admiro, que eu acompanhei o trabalho à frente da subprocuradoria da L, para mim é uma honra. E vamos lá, muitas inovações trazidas pelo PL e muita coisa vai mudar e vai mudar para melhor. Isso aí. Eu vou fazer aqui uma breve narração sobre o histórico do projeto de lei 4253 de 2020. Né? O Senado analisou, após a votação, emendas, alterações e mudanças da Câmara dos Deputados, como casa revisora, e deu o nome do projeto de lei 4253 de 2020. Um substitutivo como o substitutivo da Câmara ao projeto de lei do Senado número 559 de 2013, que estabelece normas gerais de licitações e contratos públicos. Esse projeto vai provocar mudanças, tanto na lei dos serviços públicos, no processo civil, no Código Penal, e vai revogar a lei do regime diferenciado de contratações, a lei de licitações e a lei do pregão. O projeto, inicialmente, começou, como eu já falei, no Senado, e o substitutivo que está sendo aprovado é o da Câmara, com vários acréscimos. No Senado, havia 131 artigos. A Câmara dos Deputados acrescentou mais outros, e ao total ficaram 191 artigos. O relator final do Senado, designado, foi o senador Antônio Augusto Anastasia, que tem uma vasta experiência em direito administrativo, é mestre, foi professor da UFMG, foi diretor de várias instituições e secretário, governador, tem vasta experiência na administração pública, não poderia ter sido uma escolha muito melhor. Ele já é um dos melhores senadores para esse ponto de relatar uma lei de direito administrativo. E esse projeto
está em plena constitucionalidade, porque é uma competência da União legislar sobre normas gerais de licitações públicas. O relator fez várias ressalvas, recomendações e recomendou a aprovação em grande parte do substitutivo da Câmara. Pediu supressão de alguns artigos, itens, promoveu algumas alterações redacionais, mas no mérito recomendou a aprovação. O momento agora é de ajustes. Até agora não foi aprovado e há algumas divergências no Senado quanto a alguns pontos da redação. Eu estou vendo aqui na tramitação do Senado que há vários requerimentos para que haja voto em apartado, voto em destaque, que seja excluído certas expressões. Então, não há um consenso ainda sobre todo o projeto. E assim que houver esse consenso no Senado, o projeto vai para a sanção do presidente. São essas minhas palavras e considerações sobre o histórico do projeto de lei. O senhor tem alguma coisa a falar, professor Fábio? Então, doutor Francisco, a gente tem acompanhado a movimentação. Essa semana o projeto chegou de ser pautado, né? Foi uma felicidade aí na comunidade de licitações, de aquisições, para quem milita no direito administrativo, só que foi retirado de pauta. Mas já partindo um pouquinho para o tema da nossa live, a escolha do tema, iniciar falando do projeto por princípios, vem a calhar com esse momento que a gente está vivendo, que a gente não tem ainda a definição, né, 100% do texto claro, mas a gente já tem os princípios norteadores do texto, né? Os princípios são os pilares, são as vigas mestras do legislador, do direito. E entender esses princípios vai nos possibilitar depois entender os demais artigos e interpretar a lei, o projeto de lei com tranquilidade. Então, nada melhor do que começar entendendo a lógica, né, que racionaliza o projeto como um todo. Então, os princípios novos inseridos, os princípios antigos que já estavam contemplados, os princípios implícitos que agora passaram a ser explícitos no artigo 5º do PL 4253. E eu acho de muita valia, doutor Francisco, antes de entrar propriamente no tema, fazer um breve histórico. Como nós chegamos até aqui? Hoje nós temos vigente a Lei 866, é uma lei de 1993. É uma lei objeto de muitas críticas, mas para entender a 866, a gente tem que entender o contexto histórico que ela estava inserida. Em 93, o Brasil tinha acabado de passar pelo processo de redemocratização e, apesar da década de 90 ser muito discutido o modelo de administração pública gerencial, a 866 ela surgiu ainda muito burocrática, engessada, analítica, com os procedimentos bem descritos, bem definidos, né? Isso se deve porque, em 93, ela veio logo após de um impeachment de um presidente. Então, o legislador entendeu ali como alternativa para coibir desvios de conduta, engessar a forma de aquisição. E ela trouxe avanços, mas também, desde o início, percebeu que é uma lei que não respondia 100% aos anseios da sociedade, aos anseios dos gestores públicos, da comunidade em geral. Tanto que, em 1995, foi o primeiro projeto de lei tentando alterar a 866. Ou seja, 2 anos após a aprovação da lei, já tinha legisladores com o intuito de alterar. E aí foram uma sucessão de tentativas de alteração.
Só que nunca houve um ambiente político, um consenso para fazer essa alteração. Então, não me estranha esse dado que o senhor nos deu aqui agora, de que na redação final ainda tenha muitas divergências, né? Porque é um tema que impacta sobremaneira as aquisições públicas, mas impactam também as políticas públicas. Eu costumo falar nas minhas aulas, quando eu vou citar da importância do processo licitatório, do processo de aquisição, que a Lei 866 traz o processo de licitação, que é onde a abstração da política pública encontra com o mundo real. É onde a promessa de campanha vira hospital, é onde vira estrada, vira aquisição, vira entrega para a comunidade. Então, esse debate todo e essa dificuldade de encontrar o consenso, eu entendo que é natural, e eu já esperava que ia ser assim mesmo. Mas, ao longo do tempo, o legislador encontrou formas de, por meio de leis esparsas, tentar melhorar o processo de aquisição, né? Dar mais dinamicidade. Então, eu citei aqui alguns marcos importantes para a gente compreender o momento que nós chegamos e o que o PL novo se propõe. Então, em 2002, o primeiro marco assim, importante nas aquisições públicas foi a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, que trouxe uma melhor dinâmica para as aquisições de bens e serviços comuns. E logo depois, em 2004, veio a Lei das Parcerias Públicos-Privadas, também uma proposta de modernizar a forma dessas parcerias. E logo após, em 2011, veio a Lei do RDC. A Lei do RDC que foi pensada como uma resposta aos grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíada. E, recentemente, em 2019, o Decreto Federal 10.024, que revolucionou as aquisições através do pregão eletrônico, que trouxe uma nova dinâmica, outra forma de trabalhar o pregão eletrônico, onde o Ministério do Planejamento adquiriu um protagonismo de impulsionar as compras públicas. Isso se deve muito também aos julgados, aos entendimentos do TCU, que contribuiu muito para esse momento chegar. Então, o PL, ele juntou toda essa legislação esparsa e compilou. E aí, chegamos ao 2020, o ano da pandemia, o ano que revolucionou as aquisições públicas. Eu que trabalho diretamente na área, todo dia a gente acordava com uma medida provisória diferente. E foi até complicado de acompanhar. Isso porque ficou caracterizado, num momento extremo de emergência, que aquela lei, a 866 engessada, não atendia à realidade. Ela não conseguia dar as respostas. E aí o governo federal, juntamente com o Ministério da Economia, acertadamente, a meu ver, impulsionou o debate. Editou uma série de medidas provisórias que empurrou as aquisições para frente. E o Congresso Nacional, como resposta, né, com medo de criar uma insegurança jurídica, são várias MP, umas foram convertidas em leis, outras não, pôs para andar esse projeto de lei que estava lá no Senado, que na verdade é uma compilação de várias leis, e aí aprovou em tempo recorde, na Câmara e no Senado, o PL 4253/2020, que traz mudanças significativas para o processo de aquisição, incorpora boa parte de outras legislações esparsas, compila num instrumento só, e também traz as interpretações
dos tribunais, interpretações do TCU, para dentro da lei, para ter definições claras, né? Para dar mais segurança jurídica para o gestor. Então, essa era uma consideração, um contexto histórico que eu acho importante, quem estiver nos assistindo, entender o momento, né? O momento é um momento muito importante, é um momento histórico, é um marco que nós estamos vivendo no país. Foi muito brilhante suas pontuações, professor Fabrício. O senhor, como uma pessoa altamente experiente na aquisições, e o senhor sabe que a administração pública, ela usa a lei de licitação para comprar o café, a água, o papel, a caneta, o serviço terceirizado, fazer concorrência de grandes obras públicas, construção de hospital. Não tem como veicular uma política pública desenvolvida pelo ordenador de despesa, pelo gestor, sem a ferramenta da lei de licitações. E é dentro desse marco histórico, após mais de 17 anos, na minha matemática aqui, que esse projeto ele vai dar uma boa resposta para essa nova realidade, principalmente a parte de TI. Quantos processos licitatórios de TI para na minha mão, eu tenho que dar parecer. Muitas coisas eu não sei de TI. E muitos procuradores ou advogados públicos não sabem. E essa solução integrada, essa solução complexa, se vai parcelar, se não vai parcelar esse lote em itens, se vai contratar várias soluções para cada objeto. Então, a lei de licitações velha, eu não conseguia dar uma boa resposta para isso. Então, a gente acredita e espera, com muita fé, que essa nova lei, até com a nova modalidade que seria o diálogo competitivo, ela consiga dar essa resposta, que é um pré-estabelecimento de uma solução técnica para um problema de TI. Porque os gestores, o político que ganhou a eleição, ou nós, procuradores, os técnicos em direito, não sabemos resolver um problema de TI. Uma grande solução, um grande problema. Então, é necessário chamar o fornecedor do produto, do serviço, para estabelecer uma solução, mediar uma solução, e após esses debates, estabelecer um edital com essa solução que foi composta pela opinião de vários técnicos na área de TI. Essa foi uma das melhores soluções que eu vi, a grosso modo, nessa leitura superficial, nessa leitura preliminar desse novo projeto de lei. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse novo princípio, que não é tão novo na Constituição, mas na nova lei de licitações ele está novo, que é eficácia e fazer uma diferença rápida entre eficiência e eficácia. E depois eu vou passar para o senhor falar sobre planejamento, conforme o combinado, que o planejamento vai passar pelo estudo técnico preliminar, o termo de referência, o projeto básico e tal. E eu sei como o senhor, como bastante experiente aí na área de licitações, vai nos brindar aí com várias palavras preciosas. Então, ele trouxe no artigo 5º do projeto a palavra eficácia, que não havia na lei anterior. Há uma diferença básica, muito conhecida na doutrina, entre eficiência e eficácia. A eficiência busca um resultado satisfatório, sem maiores apegos à formalidade. A eficiência, ela se baseia em 3 fundamentos: o preço, a qualidade e a celeridade. E a eficácia, ela vai direto ao ponto sem analisar as demais circunstâncias. Essa é a principal diferença entre eficiência e eficácia. E eficiência já estava previsto na Constituição, no artigo 37, no caput, com a emenda constitucional 19, de 98, que ela derivou do plano do ex-ministro Bresser Pereira. Então, não é novidade no sistema jurídico, inclusive no processo civil, a celeridade com que o processo judicial está correndo hoje em dia, sem um atendimento, sem audiências, tem varas e juízes que estão sentenciando, decidindo em 30, 20 dias. O negócio acelerou.
de tal forma que estão se atingindo muitas metas do CNJ. Eu fiz esse paralelo só para dizer que, ao todo, esse princípio não é novo no ordenamento. Eu vou passar a palavra para o senhor falar agora sobre o princípio do planejamento, que é uma coisa totalmente nova na lei de licitações. Doutor Francisco, o princípio do planejamento, como princípio estabelecido no caput do artigo 5º, ele é novo. Mas, se você acompanhar os julgados do TCU, que discute o tema de licitação, reiteradamente o tribunal veio cobrando planejamento nas aquisições. Então, um dos maiores problemas hoje nas aquisições é justamente a ausência do planejamento. E o legislador, ao meu ver, ele foi tão sábio que no artigo 5º, onde ele fala dos princípios, ele coloca a relação dos princípios constitucionais e logo após os princípios constitucionais, o primeiro princípio que aparece é o princípio do planejamento, de tal importância que ele ganhou. E esse pilar do planejamento, ele permeia o projeto de lei como um todo, em vários artigos. E o legislador nos traz algumas ferramentas de planejamento que vão nos auxiliar, que antes eram boas práticas de órgãos e agora ela passa a ser obrigatória. Né? Ele está colocando o gestor para parar e pensar em planejamento. E dentro das ferramentas, eu vou destacar duas aqui, que a meu ver são as duas de maior relevância, que não são ferramentas novas, já são conhecidas nossas de quem milita na área de aquisição, mas a lei ela traz melhor definição dessas ferramentas, estabelece conceitos bem definidos e a forma de aplicação. Então, a primeira ferramenta, o primeiro instrumento de planejamento que eu queria destacar é o Plano Anual de Contratação, né? o famoso PAC, né? O conhecido PAC. Desde o momento de criação do plano, o legislador foi muito feliz. O legislador vinculou a criação do PAC no momento da discussão da Lei de Diretriz Orçamentária. Isso é importante, porque ele coloca o planejamento de aquisição junto com o planejamento estratégico do órgão. Antes, os órgãos que faziam esse planejamento, esse PAC, como política de boa prática, a maioria deles aplicavam, mas era o próprio setor de aquisição que acabava fazendo esse planejamento. Agora não. Ele vai lá para o planejamento estratégico e vira uma política mesmo de governança. Então, ele vai ter que estar alinhado com as leis orçamentárias, onde vai estar alocados os recursos. Então, isso é um avanço muito grande e, inclusive, ele deve estar alinhado com todas as ações do órgão. Outra ferramenta, que já é uma ferramenta muito conhecida nossa no meio das aquisições, que foi tratadas em instruções normativas do Ministério da Economia, foi tratado no decreto 10.520, é o estudo técnico preliminar. Né? Esse estudo, ele é uma análise de viabilidade que precede qualquer processo licitatório. Então, desse estudo, tem que contemplar todas as questões técnicas que envolvem aquele objeto licitado, seja ele de TI, seja ele de obra, de engenharia. Então, uma equipe, de preferência uma equipe multidisciplinar, vai debruçar em cima daquele problema que a administração tem, vai buscar no mercado quais são as soluções para a resolução desse problema e vai fazer a análise técnica das soluções. Dentro das soluções, ele vai identificar
qual que tem a melhor viabilidade para aplicação e justificar tudo isso nesse estudo técnico preliminar. Qual que é mais vantajosa para a administração pública? Então, a lei ela instrumentaliza esse ETP de uma maneira bem clara, bem racional, ponto a ponto, coloca quais são os requisitos, o ETP tem que definir os quantitativos, e o ETP também, aí a lei avança muito, né? Prevê que tem que existir a análise de risco nas contratações. Essa análise de risco, que é muito conhecida nos contratos privados, passa a fazer parte agora dos contratos públicos, né? Que o gestor vai ter que analisar naquela aquisição que ele pretende fazer quais são os riscos que podem comprometer aquela contratação. E aí ele vai elaborar uma matriz de risco, isso vai dar mais segurança para o gestor, para o fornecedor, e o gestor vai poder tratar ao longo desse estudo técnico preliminar e ao longo do processo licitatório, alguns riscos que foram de alto impacto no processo. Então, ao meu ver, doutor Francisco, esses dois pontos que são vinculados ao princípio do planejamento, né, são os grandes avanços que a lei traz, né? E os outros instrumentos, o termo de referência, após o próprio edital, já são mais conhecidos do público em geral. Mas esses dois, ao meu ver, são os grandes avanços que o PL traz. Na minha ótica, eu concordo com todas as palavras do senhor, professor, e eu vejo que a imposição do legislador, quando ele fala do planejamento, é evitar a dispensa de licitações, evitar as contratações diretas. Então, o gestor, ao tomar posse como ordenador de despesa, ele tem que chamar seu secretário de planejamento, traçar um plano de estratégia alinhado com o orçamento, alinhado com a sua política para o órgão, ou casa, ou secretaria, e definir essas aquisições ao longo do ano. E não, a todo momento, expedir contratações diretas. Porque a regra a grande maioria tem que ser pela licitação. Perfeito. Dentro dessa ótica, o senhor tem mais alguma coisa a falar, professor? Perfeito, perfeito. E, assim, essa questão das contratações diretas é muito importante, mas o planejamento vai muito além das contratações diretas, né? Uma contratação, mesmo que licitada, que não for bem planejada, vai dar problema no contrato. Nós vamos ter um contrato com problema de execução, com excesso de aditivos, né? Com vários problemas que pode acarretar muito prejuízo para a administração pública pelo desperdício, né? E também pela descontinuidade de serviço, de algum serviço que seja de fundamental importância para a sociedade. Ok. Antes de passar para o próximo ponto, que é da minha competência, que é o princípio da segregação de funções, eu quero desejar uma boa noite novamente a meus amigos e colegas militantes da área de licitações públicas. Eu estou vendo aqui várias pessoas falando de secretários, um secretário técnico ajuda muito, pessoas do interior do Mato Grosso, pessoas que estão contribuindo, que a gente não é dono da verdade aqui, não somos doutores, apenas a gente está produzindo um conhecimento em parceria com vocês, para que a gente possa produzir um conhecimento de acesso público a todas as pessoas que estão vendo essa live. Eu quero agradecer a todos, não vou citar tantos nomes, mas todos são bem-vindos e muito obrigado aí pela participação, ok? Agora que me compete falar do próximo princípio, que seria a segregação de funções, que está previsto no artigo 7º, parágrafo 1º. A autoridade deve observar o princípio da segregação de funções. O que quer dizer isso? Que é vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir as possibilidades de ocultação de erros e ocorrência de fraudes na respectiva contratação. O legislador, a intenção dele é fazer com que a pessoa que faça a cotação de preço não seja a mesma que faz o edital, que não seja a mesma que fez o termo de referência,
que haja uma segregação das pessoas também que vão para o dia da audiência de pregão, fazer a composição ali da equipe de apoio, que seja diferente da pessoa que vai julgar, que vai conduzir esse pregão. Porque o que se pretende com isso? Diminuir os riscos, diminuir a possibilidade de fraude. Quando há separação das funções, a gente pode pensar também no sistema judicial. A função do Ministério Público e acusador, a função do defensor, a função do juiz. Quando há divisão das funções, diminui-se a possibilidade de ocorrer risco no processo licitatório. Eu acho que foi extremamente salutar a inclusão de um princípio dessa envergadura na lei. Não havia nada no ordenamento jurídico em termos de licitações e vai agregar muito isso, principalmente no momento que o órgão de controle, ele geralmente, a regra geral, ele pede para o procurador responder o porquê que deu aquele parecer naquele sentido, autorizando, não autorizando, recomendando, opinando pelo sim ou pelo não. E esse princípio da segregação de função já é uma diretriz para dizer que o procurador não é responsável pela pesquisa de preço, que ele tem que orientar a equipe a seguir os critérios da lei, os requisitos de como proceder essa pesquisa de preço. Mas não é função do procurador, do assessor jurídico, do advogado público fazer essa pesquisa de preço. Não tem como o procurador saber qual o valor de uma ambulância, qual o valor do quilômetro quadrado de asfalto, quilômetro, de uma obra de engenharia complexa, não. Ele pode até saber quanto é que custa uma resma de papel aí, fazendo uma consulta rápida no Google. Mas a maioria das coisas que são licitadas no serviço público, não há como. Eu achei extremamente importante esse princípio. E o senhor, professor, o que é que o senhor acha? Acho fantástico. Foi o princípio da segregação de função, muito contemplado pela jurisprudência do próprio TCU, que tratou do tema por diversas vezes, e o legislador incorporar isso ao texto, né, e colocar no rol dos princípios mais importantes da lei, eu achei muito bom. Primeiro, por essa questão do controle, né, do controle interno, como o senhor bem falou, de evitar falhas e fraude. Quem produz o ato não pode ser responsabilizado, não pode ser responsável por revisá-lo, né? Então, com isso, aumenta-se os pontos de controle dentro do processo de aquisição, né? E outro ponto importantíssimo que o senhor tocou é a questão da delimitação da competência de cada ente, né? Cada um tem uma atuação dentro de um processo, cada um tem sua responsabilidade. Porque os órgãos de controle, quando vão responsabilizar, costumam colocar todo mundo, né? Todo mundo no meio das representações internas. Ele faz quase uma responsabilidade solidária de todos. Quase isso. Todas as pessoas que têm uma assinatura no processo legislativo, todo mundo no que processo passou, licitatório, pegou, no processo, assinou. responde. Eu e você respondemos quase todos. Você como superintendente e eu como procurador. Então, aqui ele delimita qual que é a função de cada um dentro do processo e tendo essa função clara, segregada, se os órgãos, né, a administração pública, souber regulamentar bem isso, através dos seus regulamentos internos, vai ser um grande instrumento de defesa para quem pratica atos dentro do processo de licitação. Muito ótimo esse princípio. O próximo princípio na ordem aqui seria o que? Da economicidade, que ele só mudou a técnica legislativa, que ele já estava meio implícito no artigo 3º da antiga lei. E ele tem um novo viés, porque o princípio da economicidade não é só buscar apenas o menor preço, mas sim o melhor preço. Por que o melhor preço? Porque agora tem que ser considerado o ciclo de vida do objeto. Tem que ser considerado o custo de reposição, de manutenção,
o custo da assistência técnica, quanto esse objeto vai durar, a vida útil desse objeto. Então, aquela frase, é sempre o menor preço, ela perdeu a sua validade, ainda é uma baliza, mas agora tem que ser o melhor preço. O melhor preço está ligado à economicidade, porque não adianta pegar o menor preço de uma caneta e essa caneta falhar toda hora, quebrar, não atender a demanda da administração pública. E imagina isso, né, nas aquisições de vários objetos que a administração pública precisa para desempenhar sua função. Passo a palavra para o senhor. Aproveitando o gancho do princípio da economicidade, eu vou falar outro que está fundamentalmente associado a ele. Que brilhante exposição sua desse novo olhar sobre economicidade, né? A economicidade não só como o mais barato, ela é muito mais do que isso. Outro princípio que é contemplado na lei é o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, né? Só que ele traz a sustentabilidade além da sustentabilidade ambiental, né? Traz 3 pilares de sustentabilidade: a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental. Então, dentro dessa esfera, o administrador público, às vezes, vai poder comprar um produto que até pode ser um pouquinho mais caro, mas ele tem um selo de responsabilidade ambiental, né? Uma empresa compensa comprar um produto barato, ter um serviço barato de uma empresa que emprega mão de obra escrava. Isso aí é um absurdo. Então, ele traz esse viés do desenvolvimento nacional sustentável nos 3 aspectos: ambiental, social e econômica. E para municípios com até 50 mil habitantes, a questão do desenvolvimento regional, da possibilidade de adquirir, fazer uma reserva técnica, né? Fazer uma margem de preferência para empresas locais. Isso que era uma grande demanda dos prefeitos, das municipalidades e dos deputados municipalistas também, de colocar essa questão de ter as compras públicas como um instrumento de desenvolvimento. Eu queria trazer um dado aqui, doutor Francisco. Segundo o IPEA, as compras públicas no Brasil movimentam aproximadamente 12,5% do PIB. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não sei dimensionar, mas eu creio que chega perto dos valores que são negociados na Bolsa de Valores aí, viu? Sim, essa cifra. Pra você ter uma ideia, o nosso maior parceiro comercial, que é a China, não chega nem perto de 12%. Então, o maior comprador do Brasil é o governo. E atento a isso, o legislador colocou como um dos principais objetivos, ele chama de objetivo da aquisição pública, é fazer o desenvolvimento nacional sustentável. Então, uma política de aquisição bem feita, ela é capaz de fazer desenvolver socialmente, economicamente, ambientalmente uma região. Dentro dessa linha, para complementar, saiu o Decreto Federal 9178 de 2017, que ele traz alguns critérios da prática de sustentabilidade, o baixo impacto sobre os recursos naturais, como flora, fauna, preferência por materiais, tecnologias e matérias-primas locais, maior geração de emprego local, maior vida útil, como eu falei, uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais, origem sustentável dos recursos naturais e utilização de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, de manejo florestal sustentável e reflorestamento. Ou seja, maior aproveitamento e a maior conscientização ambiental no tratamento até dos resíduos do material que é gerado nas obras públicas. A gente está para finalizar, a gente vai entrar agora no último princípio, que na verdade não é um princípio. O legislador, no artigo 5º, ele fala que na aplicação da lei, além dos princípios, é necessário observar a lei de introdução às normas do direito brasileiro.
Eu vou fazer um histórico aqui, um apanhado, e vou depois dar a palavra para o senhor, professor. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela foi alterada pela Lei 13.655 de 2018, em abril. Introduziu 10 novos artigos, do artigo 20 ao 30, prevendo regras de segurança jurídica, para que os órgãos e poderes, na aplicação do direito, levassem em consideração, que a palavra mais pertinente que eu acho nessa alteração é isso aqui, as consequências jurídicas e práticas das decisões nas esferas administrativas, controladora e judicial. Proíbe-se motivações vazias, retóricas, principiológicas, sem analisar os impactos das decisões, sem analisar as consequências econômicas da decisão proferida. É a chamada análise econômica do direito. As normas serão eficientes quando levarem em consideração as consequências econômicas. Exemplo, medicamento de alto custo versus tratamento de centenas de pessoas. Uma decisão judicial que manda instalar uma UTI, ela não leva em consideração a análise econômica dessa decisão. Então, essa lei trouxe as balizas para que todos os órgãos de decisão levem em consideração as consequências práticas e jurídicas e a análise econômica do direito. Mais à frente, a motivação tem que ser adequada, tem que demonstrar a necessidade da medida imposta, tem que demonstrar que a invalidação do ato, contrato, ajuste do processo, da norma administrativa, inclusive indicar possíveis alternativas que o gestor deveria ter tomado. Exemplo, se for descoberto uma fraude em licitação, é melhor anular? É melhor excluir os licitantes fraudadores? E tudo isso tem que ser analisado, porque uma licitação, imagina uma obra como o VLT, uma obra de grande porte, que custa bilhões. Então tem que ser analisado o custo econômico do direito. Indo mais à frente, a decisão, se for possível, deverá indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo dos interesses gerais e públicos, não se impondo ônus e perdas que sejam anormais e excessivos. Isso vai exigir o quê? Uma consciência responsável dos competentes para decidir. A atuação dos órgãos de controle vai privilegiar ações de prevenção antes de sancionar os servidores públicos, funcionários públicos, agentes públicos que militam na área de licitação. A eventual estimativa do prejuízo ao erário não poderá ser considerada de forma isolada e exclusiva como motivação para se concluir pela irregularidade do ato, contrato ou ajuste. Na interpretação das normas serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo. Tem que prever também um regime de transição quando houver decisões que estabeleçam novas interpretações, que o direito não é estanque, não é imutável. Então, as autoridades controladoras têm que prever um regime de transição no momento de aplicação de novas interpretações, que o direito vai evoluindo, vai mudando conforme a mudança da sociedade. Que a revisão da validade do ato, contrato, ajuste, cuja produção já houver completado, já houver exaurido os efeitos, em conta, levando as orientações gerais da época, sendo vedado com base em mudanças posteriores da orientação geral, 10, 20 anos depois, se declarar inválido, situações que já estão plenamente consolidadas ao longo do tempo. E, principalmente para a gente que é o parecerista, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, ou seja, culpa grave, que é uma negligência, uma imprudência, uma imperícia muito grave. Tem que ser manifesto, tem que ser evidente, indesculpável. Tem que estar nos autos para que esse processo
de responsabilização aponte a situação caracterizadora do dolo, do erro grosseiro do parecerista. Essas são, em síntese, o meu resumo a respeito da aplicação da lei de introdução às normas do direito brasileiro, ligando ela com a lei de licitações, que o gestor e também os órgãos de controle, fiscalização, como Tribunal de Contas, o próprio Poder Judiciário, quando é acionado pelo Ministério Público, tem que levar em consideração nas suas decisões as consequências jurídicas práticas, o custo econômico do direito, avaliar se o agente público atuou com erro grosseiro ou culpa grave, respeitar as situações já consolidadas, prever um regime de transição e indicar possíveis alternativas e atuar de forma preventiva. E o senhor, professor, o que é que o senhor indica aqui a respeito, o que é que o senhor comenta a respeito da nova lei de introdução? Em sabendo 2018, que a gente tem mais 15 minutos. Em 2018, quando veio essas alterações na lei de introdução do Código Civil, a nossa querida LINDB, é uma das primeiras coisas que a gente estuda na Faculdade de Direito. Eu fiquei muito otimista, né, com as alterações, porque é uma lei que, naquele momento, que a gente estava vivendo o apagão das canetas, onde os gestores estavam com medo de decidir, estavam à mercê das interpretações mais diversas, que causavam muita insegurança jurídica. A LINDB veio para fazer esse contraponto, né? Para dar essa segurança jurídica para as relações. Só que no decorrer de 2019, 2020, acompanhando as decisões tanto dos tribunais judiciais, das cortes de conta, até as decisões administrativas, a gente viu que era muito difícil quem estivesse decidindo, um juiz, um magistrado, um tribunal, aplicar a LINDB. Então, aquele otimismo, a gente ganhou um balde de água fria. Então, essa iniciativa do legislador de colocar a LINDB junto com princípios, lá no artigo 5º, é, mais uma vez, reiterar a vontade do legislador da aplicação dessa lei. E cabe a nós, operadores, né, e aplicá-la. O TCU fez um levantamento sobre as obras paradas do Brasil. O prejuízo que o governo tem com obras paradas. É absurdo. É absurdo, e muitas vezes por decisões mal pensadas. Ninguém está falando para não punir quem deu causa aos problemas. Puna-se o agente. Preserve-se a obra, a economia. Então, a LINDB vem colocar esse olhar responsável nas decisões. Esse olhar de que todos os atos têm que pensar nas relações jurídicas pré-existentes. Porque senão a gente fica sob pena de ter um prejuízo muito grande. Então, um exemplo muito claro, né, de uma aplicação de uma decisão mal fadada é a invalidação de um contrato em execução. Se nós temos um contrato em execução de um serviço continuado, de um serviço que é essencial para a sociedade ou para um determinado órgão, e vem um tribunal de contas, vem uma decisão judicial, ou mesmo a decisão de um gestor, e invalida aquele contrato, nós temos muito prejuízo. Primeiro, nós vamos ficar sem contrato. Vai acarretar, vai demandar um novo contrato. E, por conta da falta de planejamento, a consequência disso é provavelmente uma contratação emergencial, com dispensa de licitação. Sem os estudos devidos, dependendo da urgência, né? E que pode acarretar até onerar muito essa obra, né? Subir muito o custo dela. Então, professor, vamos acelerar para a gente respeitar 1 hora do Instagram, para não correr o risco. Então, o instrumento da LINDB é muito importante. Ela
tem que ser aplicada mais pelos órgãos, pelas decisões, e eu achei de grande valia. Então, eu encerro minhas considerações aqui sobre a LINDB. A minha réplica, bem uma frase sucinta, é o direito administrativo do terror, do medo. O administrador está com medo de decidir porque ele vai responder processos, e muitos processos. E aí a LINDB veio para dar uma tranquilizada no gestor público. Bom, a gente está finalizando nossa primeira live. Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, a Kelly, Ana Lúcia, Tiago, Júnior Celso Bicudo, várias pessoas que citaram aqui o nome do professor Fabrício, Augusto Benjamin e vários outros que estão aqui presentes, Gustavo Fernandes, Amandinha. Agradecer a todos pela participação. Vamos ter aí sistematicamente várias lives sobre a nova lei de licitação, esse dueto, eu, professor Francisco e o professor Fabrício. Agradeço a todos de coração a maestria do professor Fabrício e passo para o professor Fabrício se despedir dos nossos colegas aí. Queria agradecer mais uma vez, professor Francisco, pelo convite, né, pela confiança para a gente tratar desse tema da mais alta relevância, e agradecer a todos que nos acompanharam, né, todos que nos acompanharam atento aí, e que a gente possa ter contribuído com conteúdo de qualidade, com conteúdo que possa ter ajudado na vida profissional de vocês, que possa ter impactado de alguma forma positivamente. Então, eu sou grato a todos, muito obrigado, e como bem pontuou o professor Francisco, essa vai ser a primeira de uma série de lives e de conteúdo que a gente vai trazer um pouquinho do nosso conhecimento para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigado a todos. A gente se despede e um abraço e boa noite e que Deus abençoe a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite.